Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015 válvula de esfera 3 vias. Galera, para a gente continuar aqui o detalhamento desse corpo de válvula, hoje eu vou falar exclusivamente e unicamente do comando de seção, ou seja, o nosso item de section, que está aqui em cima na nossa estrutura. Bom, nessas videoaulas que eu acabei falando sobre o detalhamento, eu esqueci de comentar sobre o arquivo PDF que o próprio Cirilo, ou seja, o cara que projetou essa válvula, detalhou a sua montagem. Então aqui eu estou pegando como base as vistas que ele está gerando. E olhando a primeira folha do corpo aqui, olhando a primeira parte aqui dessa estrutura, ele fez o elemento de corte, ok? E depois ele fez aqui uma projeção de furação e assim por diante. Bom, vamos falar primeiro sobre o corte, beleza? E a partir daí a gente vai começar a falar sobre os outros itens. Então, galera, para quem ainda não baixou, acessem lá o blog do Siri, planoscomsiri.blogspot.com.br, vai ter lá as peças para vocês baixarem sem problema nenhum. Bom, vamos ao que interessa. Nesse primeiro item aqui, eu já vou descartar a vista lateral esquerda e a vista superior, porque eu vou ter que executar projeções. Então aqui, ó, eu posso clicar na vista, que seria no caso a vista B. Como que eu sei disso? Aqui na árvore ó, ele colocou um nome. Você pode até renomear isso depois. Ou clicando em cima duas vezes, ele vai habilitar o item de janela, ou clicando em cima com o botão direito, Edit View, e alterando aqui a identidade de vista. Ele colocou como B, né, o item de B. Bom, aqui não é muito estresse, você também pode voltar duas vezes e clicar em cima, que ele vai habilitar o meu Drawing View. Sem muito estresse, clico na vista, aperto o botão Delete, ele vai fazer assim: você deseja realmente deletar essa sua vista? Sim, clico no OK. Bom, na vista superior é a mesma coisa, aperto o botão Delete. Você deseja deletar a vista 2? Também quero deletar. Eu vou reposicionar a vista base e vamos ao que interessa. Primeiro, o item de section, ele é simples. Na verdade, você tem que tomar somente dois cuidados, que seria você alinhar o seu elemento de corte e como que ele vai estar projetado, no primeiro ou no terceiro diedro. Galera, nós trabalhamos com o primeiro diedro. Na aula retrasada eu falei como consertar. Se você perdeu, acesse o link que você vai aprender como ajustar primeiro diedro. Galera, eu vou trazer o mouse aqui em section, vou dar um clique. E ele vai fazer uma pergunta lá embaixo, próximo ao menu do Windows. Nesse caso, quando eu passo o mouse em cima de vista, ele vai deixar o contorno da mesma num tom de vermelho tracejado. Dou um clique. A segunda pergunta que ele faz seria: qual é o ponto de alinhamento? Eu vou dar um zoom um pouco maior aqui e reparem que quando eu passo o mouse no entorno desse círculo, ele traz os pontos de quadrante como se fosse um OSNAP, um pontinho verde. Ele não traz lá igual o CAD, que seria um quadrado, né, a 45 graus, ou muito menos um item ali de triângulo para midpoint. Então, para isso, eu vou levar meu mouse aqui em cima no quadrante superior. Eu não vou clicar ainda, eu só vou posicionar em cima do quadrante. Eu vou arrastar o mouse para cima e automaticamente ele traz uma linha tracejada, muito comum no AutoCAD, conhecido como O-Track, que seria exatamente o alinhamento. Tá com o track habilitado, seleciono um ponto. Eu vou arrastar agora o mouse para baixo e eu vou permanecer com o meu item com um perpendicular. Se você clicar um pouco torto, um pouco fora aqui da posição, o seu recorte vai sair exatamente fora de precisão. E aí você perde o detalhamento. Então deixo aqui na minha vertical, ele vai trazer um item ali perpendicular que vai auxiliar na estrutura. Dou um segundo clique. Pronto. A sua peça automaticamente não foi gerada. Então o Inventor continua perguntando qual é o próximo ponto. Por quê? Isso permite você executar um corte paralelo. Você pode fazer um recorte aqui puxando no alinhamento do furo, descendo aqui pela face externa e voltando pela linha de centro. Não havendo essa necessidade, um ponto superior e um ponto inferior já basta para a criação desse corte. Clico com o botão direito e ele vai ter a opção chamada Continue. Clico nessa opção. Agora eu posso projetar a minha vista para a direita ou para a minha vista esquerda, tanto faz. Você arrastando o mouse automaticamente, ele já cria uma projeção e dentro da janela de Section View, ele vai trazer alguns elementos. Por exemplo,
a identificação desse corte, que o inventor coloca numa sequência A, B, C, D. Nesse caso, como eu fiz alguns cortes antes para fazer um ajuste, ele já colocou o terceiro item, que seria a letra C. Aí no seu inventor, possivelmente ele vai trazer com a letra A. Ah, professor, ele não trouxe. Galera, é só mudar aqui, ó, A maiúsculo sem problema nenhum. O item de Scale, ele colocou com o elemento de 2 para 1, exatamente a mesma escala da vista original. Qual que é a vista original, professor? A vista base, essa vista frontal que nós utilizamos como referência. Logo abaixo, ele vai encontrar aqui Section Depth, que seria a profundidade do corte, né? Como que eu vou trabalhar com esse camarada aqui? Eu posso pôr Full, ele vai cortar exatamente onde a linha passou, com toda a peça aplicada. Se eu colocar distância, ele pode referenciar um plano de corte, ou seja, eu distanciei aqui automaticamente com 6,35. Eu vou distanciar aqui, ó, 10 milímetros positivo. Ele vai criar uma linha de projeção em cima da vista frontal e o corte vai estar distanciado 10 milímetros. Só que ele não faz a projeção ali da sua peça por completo. Reparem que no meio do recorte ele não colocou a linha ou a aresta de projeção. Outra coisa, uma técnica que o pessoal utiliza é zerar essa informação, colocar o item 0, ele vai fazer somente ali é como se fosse um corte parcial. Na verdade, eu quase não utilizo esse recurso, tá? Então, se você quer utilizar o item de full, é a mesma coisa que utilizar o distância 0, porém com as projeções corretas. Beleza? Voltei no elemento full e ele traz aqui o meu elemento já projetado. Aqui embaixo ele vai ter o elemento de projeção, ou seja, alinhado com a vista, ele não deixa desalinhar. Ele já vem com a informação de project, ou seja, projetado com a vista, o alinhamento aqui ele não está habilitado. E aqui ele tem um include slice, que na verdade seria fatiar esse meu recorte. Para quem vai trabalhar com os cortes simples, galera, somente a opção de nome e escala vai ser válido. Bom, encontrou uma posição para o corte, clica na vista, automaticamente ele vai trazer aqui o seu item de recorte. Mas professor, temos aí dois problemas a serem resolvidos. Primeiro, reparem que a linha de corte ela fez uma dobra exatamente onde ele teria que colocar ali a letra A de posição. Nós, aqui do Brasil, com a norma BNT, colocamos essa seta para o lado esquerdo dessa linha, ou seja, na projeção da lateral desse meu elemento, e não para frente aqui desse camarada. E outra coisa que ele não representou as linhas de rosca. Eu sei que essa peça, se eu abrir aqui, ó, eu fiz ele com o comando Role. Deixa eu só encontrar ele aqui na árvore de construção, ó, esse camarada, ó, eu coloquei aqui, ó, M5 por 8. Então, ele tem que sim representar aquele meu elemento de rosca na peça 2D. Então, vamos a esses dois ajustes. Primeiro, você pode vir dentro da aba de Manager, selecionar o Style Editor, ou, se você não quiser procurar o estilo de recorte, eu acho muito mais prático você vir aqui, ó, em cima da linha de projeção do corte, apertar o botão direito e selecionar aqui, ó, Edit View Annotation Style. Porque ele já vai redirecionar você para aquela janela de edição no componente específico, aonde ele está criado, ó. Apertei essa opção, ele vai carregar a janela de opções. E reparem que eu nem fiz uma escolha aqui no menu superior, ó, de elementos. Ele já levou a minha janela para o View Annotation, onde eu tenho aqui View Annotation 11mm. Reparem que aqui, ó, eu tenho três opções. A primeira parte de seção, depois, se eu clicar a vista auxiliar, e por último aqui o item de detalhamento, como que eu vou representar o item de detalhamento. Nessa videoaula o que vai valer a pena é somente o Section, que é o corte. Bom, reparem que no menu inferior eu tenho 4 opções. A primeira é chamada ANSI, que está habilitada. A segunda ele coloca como ISO. A terceira ele colocou GB. E a quarta como Ghost. Galera, nós trabalhamos com o padrão da ISO. Se você reparar nas normas ABNT, quase todas foram baseadas na ISO. Então, por que você não começou, professor, esse detalhamento exatamente no padrão ISO? Galera, para quem viu as primeiras videoaulas que eu comecei a criar a legenda, eu falei lá atrás. Eu vou colocar um padrão da ANSI
para explicar como corrigir e como configurar um elemento sem a ISO. Então, se tivesse já no padrão ISO, óbvio que já estaria consertado. Então, a minha didática aqui é demonstrar como que eu conserto algo que vocês recebam de algum cliente ou de alguma empresa e você tem que fazer os ajustes. Beleza? Bom, não entrando muito nesse detalhe, vamos selecionar aqui o elemento ISO. Descendo aqui, eu encontro algumas informações de terminação, que seria a extensão daquela seta, ele tem exatamente 10 milímetros. A terminação, ele colocou uma seta preta fechada. E caso você precise alterar, você pode selecionar essa barra, onde você vai ter várias opções. Bom, conforme a ABNT 10.126, nós só podemos utilizar dois tipos de simbologia. A seta fechada pintada de preto ou a seta aberta. Eu não posso utilizar seta branca fechada ou muito menos seta fechada ali com tracejado ou outro elemento. Ah, professor, mas eu quero colocar aqui o elemento de dot, ou seja, a bolinha aqui, né, o ponto. Galera, saibam que não é padrão ABNT isso. Ok? Se você quiser fazer um teste aí para verificar como que é aplicado, você pode, sem problema nenhum. Nesse meu elemento não tenho necessidade de ajustar esse meu camarada. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é trocar esse nome, né? Ele está aqui como View Annotation ENSI milímetro. Eu posso clicar com o botão direito, ó, e selecionar o Rename Style. Por que renomear? Ele não está fazendo mais parte aqui do meu elemento ANSI, e sim do elemento ISO. Eu posso renomear ele aqui, ó, e colocar, por exemplo, professor Daniel, ok? Vou colocar um espaço e vou pôr aqui, ó, ISO na frente, milímetro. Só isso. Clico no OK, eu não deleto, eu não excluo, eu só renomeio esse meu elemento de anotação. Feito isso, aperto o botão Done, ele pergunta, deseja salvar essas modificações? Sim. Ele fecha a janela, automaticamente ele ajusta aqui a seta, ele põe até um traço um pouco mais espesso na extremidade e agora joga a seta para a esquerda. Para finalizar essa videoaula com chave de ouro, não ficar muito longo, nós agora necessitamos colocar as linhas de representação de rosca aonde for necessário. Bom, isso aqui, pessoal, é uma modificação simples que está na própria vista ativa. O que você pode fazer? Dá um duplo clique na vista de corte, ele vai habilitar o Draw in View e reparem que aqui em cima no Display Options, eu vou encontrar várias opções aonde eu posso encontrar ali achura, alinhamento de base, definição na vista base, porém tem um cara aqui chamado Thread Feature, que seria exatamente a representação dessa rosca. Você vai habilitar essa opção, clicar aqui no OK e quando você retorna para a sua vista, automaticamente ele coloca lá para você o seu elemento de rosca. Ok? Isso vai facilitar muito no detalhamento de profundidade, até onde um macho que vai executar a rosca vai e o limite da sua furação. Beleza? Então é isso aí, galera. É um comando que você tem que tomar cuidado com as representações. Você pode até partir do princípio que uma vez que você fez o corte, você pode até projetar, comando que a gente já sabe utilizar, o elemento numa vista em corte. Olha só, peguei aqui o projetar, vista em corte, vou projetar aqui para fora da folha, depois eu vou acertar aqui na minha vista lateral. Olha só, eu consigo projetar então uma referência cortada. Se eu habilitar aqui o elemento de preenchimento, ele vai deixar num tom de verde, aonde eu consigo enxergar rosca, rebaixos, enfim. Essa representação não é muito típica em detalhamento, mas saibam que é possível executar isso no Inventor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta, compartilha, divulguem para os seus amigos, porque isso é importante para o canal. Quanto mais vocês compartilharem, mais vocês divulgarem, eu vou continuar trazendo videoaula diariamente. Galera, como sempre, eu quero deixar o meu muito obrigado, o meu forte abraço e fui!